Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Meus queridos, vocês devem estar cansados da minha camiseta, né? Aqui, todo dia com essa camiseta. A maioria das vezes com essa camiseta. Mas eu não ligo com isso não, meus irmãos. Eu não me preocupo com isso não. Porque, para mim, o importante é a roupa estar limpa. O resto... Mas tá bom, meus irmãos. Eu só passei aqui para gravar esse videozinho. Porque eu estava lembrando ali de algo. Porque todos nós que temos essa idade que eu tenho, né, 66 anos, nós temos alguém mais velho do que nós e que muitas vezes deixou palavras que hoje faz a gente refletir muita coisa. Irmãos, eu me lembro dos meus avós, dos meus tios, meus tios, assim, tios da minha mãe, da parte da minha mãe, era bastante irmãos, bastante tios, mais velhos do que minha mãe até. Então, eles tinham bastante idade. Irmãos, e outras, as comadres, né? As comadres, né? Os compadres, quando juntavam para conversar. Eu me lembro que naquela época, nós como criança, não podíamos, nem criança nem adolescente, a gente não podia passar perto de pais, pessoas mais velhas que estavam conversando, e nem ficar parado ouvindo a conversa deles. Mas muitas vezes a gente ouvia. Irmãos, eu não sei onde eles encontravam tanta verdade para falar, se eles não sabiam ler, eles não estudavam nada, nem Bíblia, nem livro, nem história, nem nada, mas eles falavam tanta verdade que hoje eu fico pensando, meu Deus, será Deus na vida deles? Porque, irmãos, eu me lembro que eu tinha um tio que morava perto de um rio numa época. E eu me lembro que choveu bastante e atingiu a casinha, né? Porque naquela época a casinha era de barro, aquela coisa arada toda. E aquela coisa mais fraquinha, né? E a água levou a casinha do meu tio embora. Mas ainda bem que ele conseguiu sair. Naquela época o povo tinha um monte de menino, né? Menina e menina e muito menino. E o meu tio ficou sem onde morar com os filhos. Aí eu me lembro que o meu outro tio foi socorrer ele, levou ele embora para onde ele morava, com a fazenda onde ele morava. E eu me lembro que ele deu bronca no irmão, né? No caso, os dois eram dois irmãos. Deu bronca nele falando para ele que onde já se viu, ficar morando na beira de rio, na beira de água não é lugar de ninguém morar não. O rio precisa de espaço, você nunca sabe o quanto vai chover, quantos dias vai chover, quanta água vai rolar por aí. Na beira de rio, na beira de água não é lugar de ninguém morar. O rio precisa de espaço para eles expandir, derrubar água na terra e ir embora. A água quer ir embora, a água não pode ficar presa não. E eu me lembro que muitos deles falavam assim, vocês vão ver essas pessoas que vivem represando as águas, vai ter consequência mais tarde. Não falavam essas palavras, falavam outras palavras mais assim, né, mais da roça, mais assim, mais bruta. Vocês vão ver, vão ter consequência mais tarde, porque a água não é para ficar presa não, a gente não pode prender a água precisa caminho para ela ir embora. Essas pessoas vão sofrer mais tarde por causa disso. E naquela época tinha pessoas que falavam, até no Rio de Janeiro eu cheguei a ouvir isso. Eu falei para vocês que eu morei, fiquei uns tempos, né, irmãos, no Rio de Janeiro, quando eu perdi meu pai. Eu morava com a família no Rio de Janeiro, me trataram muito bem. E eu fiquei um bom tempo no Rio de Janeiro, aprendi muita coisa com essa família que eu fui trabalhar. E depois eu fui embora para a roça novamente com a minha mãe, porque a saudade da minha mãe eu acabei indo embora, mas eu fiquei um bom tempo no Rio de Janeiro. E eu me lembro, meus irmãos, que quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E a minha vida foi muito sofrida. Mas eu quero dizer para os irmãos, saiu um pouquinho aí da reta aí, mas já estou voltando. Aí eu quero dizer que eles falavam assim, vocês vão ver, tem uma cidade aí, de Rio de Janeiro, que empurraram tudo, um monte de terra para a beirada do mar e fizeram prédios. Falavam outras cidades também, mas principal Rio de Janeiro. Fizeram prédios na beira das águas, vocês vão ver, um dia falavam, eles não falavam que seriam já, eles falavam assim,
quando o mundo tiver para acabar, vocês vão ver, o mar vai requerer o que é dele e vai ficar bravo e vai levantar ondas gigantes e vai tomar todo o espaço que era dele, porque as águas são vivas e as águas sabem muito bem onde é o espaço dela. E ela não vai passar nem um pouquinho a mais, mas o que é dela, o que é o espaço é do mar, as águas vão tomar. Eu sei que eu ouvi isso por muitas vezes, de pessoas mais velhas do que eu, que nem sabia ler. E aí, meus irmãos, eu vejo que... E aí, hoje em dia, eu vejo, né? Um monte de gente aí que é, né? Porque isso vai acontecer, pensa que eu já ouvi isso lá atrás por pessoas que nem sabiam ler e também nem conhecia Jesus. Falavam, eu não sei com qual experiência eles falavam, mas eles falavam. Era aquele tipo de velhinho, de velhinha, que falava as coisas consciente do que estava falando, sem ler nada. E sem receber revelação também, para dizer, não, Deus está falando comigo. Não, eles não falavam isso. Mas eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes que eles falavam coisa que hoje eu vejo acontecendo. Eu me lembro que o meu avô falava assim, vocês vão ver. Ele falava assim, vocês vão ver quando o mundo tiver para acabar. Era assim que meu avô falava. O meu avô, isso da parte do meu pai. Falavam assim, vocês vão ver quando o mundo tiver para acabar, vocês vão ver um monte de mulher andar nas ruas. Porque a maior parte desse mundo vai ser rua. As mulheres vão estar vestidas com tamanco no pé e boné na cabeça. Meu avô falava.